Boa tarde, meus amigos. Meu nome é Gerald Novaes, sou jornalista comunitário, coordenador do Iniciativa. Boa tarde, amigos e amigas. Falamos da aula fundadora da SPM do Monte Castelo, onde está localizado o Farol do Saber, projeto reconhecido pela Unesco e referência pelo movimento comunitário de Juiz de Fora. Neste momento, daremos início à nossa live, que tem como objetivo a leitura, debate e votação do projeto de emenda à lei orgânica denominada Mais IDH. Queremos registrar as seguintes lideranças comunitárias: João Lins, Nova Benfica; Marcelo Palomínio, Monte Castelo; Lucimar Cândida, Olavo Costa; Marilene Assis, Bairu, Quintas 2; e Wanderson Castelar, Monte Castelo. Meus amigos, nós vamos falar um breve início do nosso grupo, como um movimento de impulsão, um movimento comunitário e, principalmente, um movimento em que deseja e quer aprovar 2 projetos de leis. Revisão do ProBaios e o Mais IDH. Meus amigos, eu vou explicar a diferença entre o projeto de lei que vai para a Câmara só depois da coleta de assinaturas. Segundo informações, é a proposta de inclusão do Mais IDH como 14º Programa Plurianual, chamado PPA Popular 2021. Vamos agora passar a palavra para o nosso amigo Wanderson Castelar, que tem atuado como relator do nosso projeto, cujo nascimento se deu quando o mesmo exercia a função de vereador no legislativo anterior. Castelar fala a leitura da justificativa e do projeto propriamente dito. Ele vai ler pausadamente o texto, artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. Na medida que houver dúvidas ou discordâncias com o trecho lido, os participantes devem nos solicitar o destaque. Isso poderá ser feito por manifestação oral ou por escrito no chat dessa live. Ao final da leitura do artigo ou do parágrafo em questão, daremos a palavra para aquele que pediu o destaque. Este terá 3 minutos para expressar sua dúvida ou oposição ao texto. Em seguida, a mesa fará a inscrição do relator para a defesa do texto e de até 2 outros participantes que queiram opinar sobre o tema. Concluída a discussão e persistindo a divergência, a mesa porá em votação o destaque, considerando vitoriosa a tese que obter a maioria simples dos votos. Com a palavra, o relator Wanderson Castelar. Meus cumprimentos ao Gerard, aos demais presentes nessa live. Mais uma, né, dessa trajetória nossa de elaboração. E espero que hoje a gente já chegue num consenso em relação ao texto que vai ser apresentado. Fico um pouco preocupado apenas com a chegada, né? Imagino que, assim como a gente teve dificuldade de acesso, né, para iniciar essa reunião, eu imagino que outros companheiros também estejam tendo esse tipo de dificuldade, né? No entanto, nós vamos fazer aqui a leitura do projeto, começando, na verdade, pela justificativa, né, que é a parte assim, menos problemática, né, porque ela só faz uma espécie de histórico, né, do projeto e narra as circunstâncias, né, em que ele foi concebido e o objetivo que ele tem. E aí a gente ganha um pouquinho de tempo, né, para depois entrar na leitura do projeto e considerando, inclusive, as alterações que foram propostas na semana passada. A justificativa começa assim:
As entidades e grupos abaixo-assinado tomam a iniciativa de propor o incluso projeto de emenda à lei orgânica do município, que introduz a seção 14 ao capítulo 2 da Ordem Econômica e Social, título 4 da sociedade. Então, aí a gente localiza, né? Quer dizer, define onde vai ser incluído, né? Inserido essa seção lá na lei orgânica do município. Né? É uma coisa comum às leis, iniciar, né? Aquilo que a gente chama de CAPT, né? No qual se define, né, a localização daquela lei, da iniciativa de lei. Aí segue assim a justificativa. Elaborada a muitas mãos, com endosso de milhares de cidadãos e cidadãs, a proposta visa criar um programa de reversão das desigualdades entre comunidades, bairros e regiões da cidade, usando como referência o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, adotado pelas Nações Unidas. A ideia começou a ser debatida a partir da elaboração do Mapa da Violência em Juiz de Fora, coordenado pelo ex-vereador Wanderson Castelar entre 2013 e 2016. Ao sobrepor este mapa aos mapas de localização dos equipamentos públicos e distribuição da renda no município, ficou evidente que as áreas de maior ocorrência de mortes por assassinato eram e continuam sendo as menos assistidas pelo Estado e as de menor renda per capita. Eu vou fazer um parêntese, que a gente tem feito menção ao mapa, né, a esse documento. Eu trouxe aqui uma versão dele, né, uma versão impressa, a mesma que passou a figurar lá nos anais da Câmara. Não sei se ainda está, mas ela fez parte assim do site da Câmara. Durante algum tempo, pelo menos, ficou exposta essa versão, com todos os levantamentos realizados naquela época, né? A época em que houve uma explosão de violência, acho que todo mundo se lembra disso, né? Não que a violência tenha diminuído muito, mas naquela época ela esteve assim, alcançou o seu ápice. No espaço assim de 10 anos, nós tivemos na cidade mais de 1.000 assassinatos. E as áreas mais atingidas ficavam na zona sudeste, região das vilas, né? Vila Ideal, Vila Olavo Costa, Furtado de Menezes. Região sul, ali que tem como referência Santa Rita, Santa Paula, Progresso, e também a região norte, onde estão localizados os bairros Monte Castelo, Parque das Águas, entre outros, né? Jardim Natal, Jockey Club, Benfica, Vila Esperança, eram os bairros assim que sobressaíam nos índices de violência. Muito interessante, eu estou folheando aqui o mapa, né? E a gente teve assim digamos, o cuidado de fazer um levantamento também da localização dos equipamentos. É evidente que daí não dá para ninguém ver, mas nós estamos preparando, inclusive, uma edição, né, de apresentação do projeto IDH+, onde a gente também vai apresentar uma espécie assim, de reprodução, né, dos mapas
de localização dos equipamentos públicos, né? É muito claro a necessidade de uma atuação maior por parte do poder público nessas áreas que eu mencionei, que eram as áreas e ainda são as áreas mais atingidas pela violência. Então, continuando aqui a leitura da nossa justificativa. Estudos posteriores comprovariam a penúria socioeconômica da maioria das vítimas e dos autores dos crimes, todos prisioneiros de um ciclo vicioso. Nele, a falta de perspectivas para a superação da pobreza, aliada a outros fatores, conduz, sobretudo, os mais jovens a formas violentas de sociabilidade, estreitando, inclusive, a expectativa de vida dos envolvidos. Identificar e romper os ciclos de destruição da vida é tarefa dos governos, que devem elaborar e coordenar programas para este fim. Por isso, estamos propondo um dispositivo, a lei orgânica, pelo qual o município fica obrigado a elevar o investimento público, atrair parcerias privadas e mobilizar a sociedade em caráter permanente com o objetivo de erradicar a miséria e criar novos polos de desenvolvimento na cidade. A esta política, que deve nortear a ação de sucessivas administrações municipais, denominamos mais IDH e pleiteamos, mesmo antes da aprovação desta emenda, sua inclusão em programa específico no plano plurianual. Como referência, citamos o caso do Maranhão, um dos estados mais pobres da federação, que vem revertendo seus índices com a aplicação de um programa semelhante. Lá, como aqui, será preciso conferir o estatuto legal à proposta, antes que maus governantes queiram dela se desfazer, restaurando as estruturas que perpetuam as desigualdades entre pessoas e lugares. Juiz de Fora, 26 de junho de 2021. Essa é a nossa justificativa. Foi lida na semana passada, naquela ocasião não foi feito nenhum destaque, né? Razão pela qual eu vou passar aqui a leitura dos artigos que compõem, né, essa seção 14. E aí sim vão aparecer algumas alterações. Eu grifei aqui, coloquei em vermelho. Toda vez que aparecer algum vermelho aqui, infelizmente vocês não têm acesso a esse texto, né? Mas eu vou mencionar a alteração que foi incluída a partir de alguns questionamentos feitos na semana passada. Então, a seção 14 começa com seu título. E o título diz assim: do combate às desigualdades entre comunidades, bairros e regiões, visando a defesa da vida e a promoção do bem-estar geral. Artigo 1º. O Executivo Municipal deve, obrigatoriamente, elevar a aplicação de recursos orçamentários em favor das comunidades, bairros e regiões, cujo índice de desenvolvimento humano, utilizado como medida referencial, seja considerado baixo ou em declínio, representando riscos à vida e ao bem-estar da população. Tem algum destaque, gente? Lucimar, eu acho que seu microfone aí está aberto. Você quer a palavra? Não, o microfone da Lucimar está fechadinho. Então, vamos lá. Nosso parágrafo 1º do artigo 1º.
Este esforço deve ser considerado em planos plurianuais sucessivos, através do alinhamento de programas, ações e projetos. Aí, atenção, houve uma adição aqui de uma frase. Essa frase diz o seguinte: envolvendo, quando possível, os demais entes federativos. Eu queria um destaque nisso aí. Original. Ah, tá. Eu queria um destaque nisso aí. Tá. Até que haja uma reversão consistente do IDH e das evidências materiais que caracterizam a desigualdade profunda entre pessoas e comunidades no município. O Lucimar fez um destaque. Vamos ouvir agora. Quando vocês falam aí no alinhamento, vocês falam das esferas, né? Das esferas federativas. E eu venho para a esfera municipal. Eu acho que aí tem que entrar uma interface entre todas as secretarias. E a rúbrica, a coordenação, eu acho que teria que constar a Secretaria de Desenvolvimento Social. E dentro disso aí, eu não sei se cabe, porque eu nunca participei de projeto de lei, né? Então, tudo para mim é novo, aprendizado. Eu acho que dentro disso tinha que criar um comitê paritário. Entendi. Isso é viável? Isso é loucura? Como é que é? Não. Uma instância com a participação da sociedade, não é isso? E seria um comitê paritário. Governo, município, sociedade civil organizada. Sim. Porque teria um equilíbrio nas ações, nos conjuntos e o alinhamento de todas as secretarias. Porque quando você fala de DH, você fala de segurança pública, você fala de educação, você fala de saúde, então envolve todas as secretarias. Mas a coordenação, eu acho que poderia ficar com a Secretaria de Desenvolvimento de Assistência Social, criando esse comitê. Entendi. Essa secretaria, Lucimar, ela foi com a última mini-reforma administrativa, se não me engano, ela foi desmembrada, né? Voltamos a ter uma secretaria de assistência social e uma secretaria de direitos humanos. Exato. Uma certa divisão, né, da antiga Secretaria de Desenvolvimento Social. Eu acho que talvez aí nós temos que escolher qual das secretarias faria a coordenação, né? Já que você que está propondo a emenda, né, eu sugiro que você escolha uma das duas, né? A gente está falando assim, né? Mas, na verdade, a gente está pensando em, digamos, como é que fala? A gente tem que considerar aquela que tem mais, está mais afeta à proposta que a gente está apresentando, né? Eu acho interessante. A gente compartilha isso, né, no grupo. Qual secretaria que seria mais viável? A gente constrói isso junto no grupo aí. Verdade. Que eu acho que dá um certo equilíbrio. Adiante, né? Vamos. Eu também tenho um compromisso daqui a pouco, uma reunião. Né? Eu falei com o Gerard que eu posso ficar até umas 3h30, 3:45. Eu tenho uma outra reunião. Sei. Vamos passar a leitura, né? Vamos. Na medida, vamos ver se tem mais destaques, né? Depois, os artigos... Então, só eu concordo com isso aí, Castelar, com essa posição que a Lucimar falou sobre a assistente social. Eu acho que caberia isso aí. Entendi.
eu particularmente também estou de acordo, né? Não sei se os demais participantes estão de acordo com a inclusão dessas duas ideias, né? Ainda não tem um texto, né? Mas são duas ideias. Na verdade, elas são muito próximas, né? A ideia digamos assim, de alinhar também a ação de todas as secretarias, né? Eu acho que seria um complemento. Seria um complemento aí, esse início aí, não? Só com um complemento. Sim, sim. Né? Pois é, mas a gente tem que transformar isso em texto. Entendi, Um pouco entendi. preocupado, né? Porque não convém assim, os artigos e parágrafos ficarem muito extensos. Aí é uma questão de Entendi. redação, né? Tá. Mais do que propriamente de conteúdo, né? Conteúdo, eu acho que nós somos de acordo. Então, uma ideia é essa, esse envolvimento, a obrigatoriedade também do envolvimento de todas as secretarias. Eu acho isso muito pertinente, né? E destaca uma secretaria que faça a coordenação do programa. Também apoio a sua indicação, embora eu deva dizer que, em geral, assim, o executivo é que faz esse tipo de, digamos assim, de escolha, né? Supostamente a prefeita, né? Pensando no caso concreto, né? Na aplicação imediata, né? Que é o que a gente quer, a prefeita é que escolheria a sua secretaria, mas nada impede que a gente ponha isso na lei, nada impede, né? Gostaria de fazer só uma pergunta, Castelar. Lógico. Qual é a diferença que tem entre direitos humanos e o social que a moça falou aí, a Marilene, né? Acho que é Assistência muito bacana. social, né? Assistência social, muito bacana o que ela falou. Na verdade, é Batendo uma quase, eu não diferença vejo quase assim. diferença, né? Eu teria que ver a lei, eu não tenho aqui, né? Aham, A lei, aham. a alteração, né? A lei É aquilo que você acabou de falar. Não tem quase diferença, não. Eu não vejo. Assistência social e os direitos humanos, acho que encaixa tudo mais ou menos bem no mesmo contexto, no mesmo sentido. Ok? Eu concordo. Elas estavam juntas, né? Tanto que estavam juntas sob a mesma secretaria. Eu não sei o Sim, que mas orientou, assim, o que é que norteou a administração atual, né, quando mandou para a Câmara a alteração, esse desmembramento, né? Confesso que eu não li assim, nem a lei, nem a justificativa. Eu vou ser honesto, assim, já vou antecipar, digamos assim, minha opinião. Eu acho que um programa dessa envergadura estaria mais assim afeita, já que houve a divisão, à Secretaria de Direitos Humanos, né? Estou falando isso assim por conta de entender, né, que a elevação do índice de desenvolvimento humano, né, tem uma relação assim, direta com a pasta relacionada aos direitos humanos, né? Então, numa primeira olhada, né, eu entendo que ela deva estar esse programa deva ser coordenado pela Secretaria de Direitos Humanos, até porque a assistência social envolve a gestão dos CRAS, dos CREAS, ou seja, ela tem também um tamanho maior, né? Um conjunto de obrigações maiores. Então, pensando assim naquilo que seria razoável do ponto de vista prático, né? Você dividiria melhor as atividades entre duas secretarias que a gente aqui está reconhecendo que tem trabalhos afins, né? E não haveria problemas assim, né, no que diz respeito a conflitos, né? Porque a lei estaria dizendo que as secretarias devam trabalhar em conjunto, né? Dentro dessa ideia de alinhamento, né? Digamos assim, de conduta, né? De trabalho, né, entre as secretarias. Então, não sei se estou respondendo, né?
mas, de certa forma, estou opinando aqui já a respeito dessa proposta que a nossa companheira, né, nossa colega, apresentou. E a gente está concordando, né? Eu também concordo plenamente. Ela falou muito bem e está dentro do contexto. Tá. Vamos continuar a leitura e, na medida em que for havendo alguma dúvida, vocês fiquem à vontade, tá, gente? Parágrafo 2º. A aplicação de recursos deve ser inversamente proporcional ao IDH apurado numa localidade, de modo que, quanto mais pobre, maior deva ser o investimento e o esforço para alcançar o objetivo expresso nesta seção. Eu não sei se vai ter destaque, mas assim, Oi? Eu queria um destaque nisso aí. Então vamos lá. Pode dizer, Lucimar. Eu acho que uma coisa puxa a outra. Se eu estou falando em secretaria, se eu estou falando em referenciar ou a Secretaria de Desenvolvimento, né, Social, ou a Secretaria de Assistência Social, ou a de Direitos Humanos, essas ações, esses recursos, a gente tem que colocar aí como serão fiscalizados. E aí que entra o comitê paritário, com a sociedade civil e com o governo. Como esses recursos seriam, como esse fundo que será criado, se Deus quiser, né, tendo uma aprovação, como esse fundo foi criado, de onde poderá vir esse recurso? Né, poderá vir da CETRA, às vezes 20% ser destinado das multas para esse fundo? Como ele será gerido? Como serão fiscalizados as ações e os recursos? Porque eu acho importante isso aí está bem descrito. Porque, em alguns casos, a gente vê uma clareza, uma transparência, e para cumprir, a luta é grande. Então, se a gente não deixar bem claro, bem transparente, isso pode trazer dupla interpretação. Não, eu concordo. Agora, na verdade, você está nos lembrando, né, que você propôs assim 3 alterações. Uma delas eu tinha me escapado aqui, que é essa relacionada à criação de um comitê gestor ou fiscalizador, né, no âmbito municipal, relacionada a todo o programa, né? Me parece também uma excelente ideia. Eu só ia destacar aqui uma característica desse parágrafo, né? Que ele fala que os recursos devem ser inversamente proporcional ao IDH apurado. Aquela ideia de quanto mais pobre, maior investimento, né? Quando a gente redigiu esse parágrafo, me pareceu interessante ter essa ideia, porque, embora seja lógica, né? Quer dizer, se você tem que... Se o buraco é maior, você vai ter que ter mais terra para tampar o buraco, para usar uma analogia bem primitiva, né? Mas de fácil entendimento. E, assim, a ideia de não deixar escapar, né? Porque às vezes você tem uma comunidade que é menos pobre, mas ela também precisa de auxílio, né? Eu quis, quando redigi esse parágrafo, estava pensando nem tanto nos mais pobres, né? Mas nos menos pobres, que também merecem estar contemplados, digamos assim, em ações como essa, né? É lógico que o investimento ali vai ser menor, porque a pobreza é menor, né? Mas eles também, comunidades menos pobres, também não podem ser esquecidas. Eu acho que foi essa... Eu não sei se fica claro essa, digamos assim, essa intenção, né, desse parágrafo.
né? Então, quando eu boiei ali, quando na justificativa, quando você fala no mapa da violência, né, a gente está usando esses instrumentos. A gente poderia também usar o mapa das regiões administrativas na aplicabilidade, nas ações, aonde está o DH menor, exatamente nisso aí que você falou? Também. Agora, na verdade, para implantar o programa, o primeiro passo vai ser fazer um levantamento, uma atualização do IDH. Eu atento ao Manuel Honório, como a Lucimar aí acentuou as regiões, você, né, Castelar, acentuou as regiões menos pobres. Eu volto aqui para a questão de Manuel Honório sobre a unidade básica de saúde, que muito assim, necessita, é muito necessária a unidade básica de saúde aqui, porque ia atender as carências de Centenário, do entorno aqui dos bairros mais próximos. E também das pessoas menos favorecidas, que não é todo mundo no Bairro que está aí nadando dinheiro, não. Entendeu? E no Manuel Honório também tem pessoas assim que necessitam muito de uma coisa assim. E aí é que eu falo, seria menos recurso, né? No caso desse, logicamente. Mas se vê, são mais de 30 anos a gente lutando. O Conselho de Saúde, as associações aqui, Bairro, Manuel Honório, lutando por uma unidade básica de saúde num local, assim, privilegiado, que é ali na Américo Lobo, e nada, né? Até hoje. Então, eu entrei nisso aí mais para lutar para isso também. Não só ver, e não olhando apenas para o meu umbigo, que eu sempre fiz assim, eu nunca olhei só para mim. Eu sempre olho também para os outros lados. Então, é isso que eu queria acentuar aí, em relação das outras áreas aí, que vão necessitar de menos, né? Menos recursos, né? É só isso aí que eu quis acho que você captou bem a ideia, entendeu? Assim, a gente tem que trabalhar para que haja inclusão e exclusão de espécie alguma, né? O Bairro, né? Se a gente olha por cima, você vai dizer, não, é um bairro super bem atendido, etc., de gente de classe média, etc. Não deixa de ser verdade. Mas a gente sabe que há inúmeras famílias que moram no Bairro, nas adjacências, etc., e que naturalmente precisam da atenção do Estado, né? Então, assim, a ideia desse IDH+, é, de fato, carregar mais recursos para as áreas que mais precisam. Mas é nunca também esquecer aquelas que precisam menos, né? Em termos, né? E há, como você lembrou, comunidades que têm lutas históricas, né? E que têm que ser assistidas, têm que ser atendidas, né? Então, não é uma lei que nasça para prejudicar quem quer que seja, né? No fundo, o que a gente quer é que a população, de um modo geral, seja cada vez mais atendida, cada vez mais satisfeita, né? Que o social, no fundo, é isso que a gente está, que preside essa ideia, né? A inspiração do IDH+, é nivelar por cima o atendimento às expectativas, às necessidades da população. É isso que a gente quer, né? Então, não há exclusão nenhuma, né? Não há assim contradição. Pelo menos essa é a ideia que orienta essa proposta, né? Nivelar por cima, né? Pelo alto, né? Gostaria de uma palavrinha, Castelar?
Sr. João Lins, pode falar. Lógico. A respeito, eu ouvi atentamente o texto que você falou sobre as regiões mais que precisam mais, as mais necessitadas, vamos dizer assim. A situação da nossa cidade, no nosso país, só vai começar a realmente melhorar a partir do momento que a parte dos governos olhar pelas classes menos favorecidas. É onde realmente, onde está, infelizmente, está a criminalidade por falta de oportunidade também. Ok? Está muito bem. Você foi muito bem, esclareceu muito bem. João, eu acho que a nossa experiência, né? Quer dizer, não é só a minha, que estive na Câmara, mas vocês todos que acompanham a vida, né, pública da cidade, a ação da Prefeitura, do Estado, de um modo geral, a gente percebe nitidamente, né, a necessidade de haver um reforço do investimento, né? Não é só ter escola em todo lugar, a escola tem que ter qualidade também em todo lugar, o posto de saúde tem que ter uma capacidade de atendimento e serviços que esteja ali à altura das necessidades da população. E é com isso que a gente vai, aos pouquinhos, resolvendo problemas sociais que acabam refletindo, por exemplo, sobre a segurança pública. Né? E realmente, Castelar, outra coisa... Dúvida, se não tiver investimento e por trás do investimento um movimento para obrigar, de fato, não só a Prefeitura, né, mas o Estado, o governo federal, a gente não vai ter a reversão desse quadro. Né? A sociedade está ficando, de certa forma, cada vez mais rica, mas a distribuição dessa riqueza continua muito desigual. Né? Então, uma lei como essa vem para equilibrar as coisas, né? Para forçar o Estado a distribuir o dinheiro que é de todos nós, né? De uma maneira mais igualitária. Essa é a ideia. Né? Eu não posso deixar Nós vamos ter tecnologia de ponta, numa ponta, e a mesma miséria, a mesma carência que a gente anda e vê aí em alguns bairros, né? Perdurando por séculos e séculos. Né? Então, a ideia de colocar fim a esse processo de reprodução das desigualdades. Né? Parabenizo muito a você pelo texto. Aqui, para no final a gente fazer um balanço geral e ver o que entra e o que se tem alguma coisa para sair. Vamos fazer isso? Aí depois disso, eu vou entrar com as inscrições, 3 minutos de fala todos, tá bom? E a votação. Tá. Então vamos lá, parágrafo 3º. Além de recursos diretos investidos na ampliação e requalificação dos serviços públicos, bem como na realização de obras de infraestrutura, o município deve criar estímulos, inclusive fiscais, para a implantação de empresas, entre outras instituições, nas áreas de menor IDH. Parágrafo 4º. O trabalho em cada localidade deve seguir as linhas de atuação traçadas no Plano de Desenvolvimento Local, cuja elaboração, execução e avaliação devem contar com a participação da população, dando-se forte estímulo à organização comunitária local e regional. Parágrafo 5º. As ações que tenham como foco a realização do objetivo expresso nesta seção devem ser identificadas com o selo do programa Mais IDH. Aí eu introduzi um artigo 2º, que foi uma das teses defendidas pela Lucimar. Estou achando que a Lucimar já nos abandonou. Não sei. Não, ela continua. Tá aí, ainda tá aí. Aí, Lucimar, aquela proposta que você pontuou
relacionado à necessidade de inclusão, né, de Sim, metas e prazos, né? sim, Eu fiz aqui dessa forma, vamos ver se está contente. tá. O executivo deve fixar metas de curta, médio e longo prazo. Sim, Metas de curto, né? Curto, né? Sim. Curto, médio e longo prazo, para a obtenção do objetivo expresso nessa sessão, bem como apresentar, ao final de cada exercício orçamentário, um levantamento detalhado das ações e dos resultados alcançados, apontando a evolução do IDH em cada comunidade, bairro ou região atendida pelo programa. O que vocês acham? poderia repetir esse finalzinho aí, Eu vou por repetir o favor? artigo todo. O executivo Isso, deve fixar metas de curto, médio e longo prazo para a obtenção do objetivo expresso nesta sessão, bem como apresentar, ao final de cada exercício orçamentário, ou seja, ao final de cada ano, né, um levantamento detalhado das ações e dos resultados alcançados, apontando a evolução do IDH em cada comunidade, bairro e região atendida pelo programa. isso aí seria, no caso, então, uma prestação de contas, Uma prestação de contas, né? através de relatórios, através das ações, dos recursos que foram enviados, que foram usados, que têm que ser utilizados, como eles foram utilizados. Isso. Eu vejo como uma prestação de conta, até para a gente caminhar, até para o município caminhar para frente em cima desse IDH, quais foram os avanços que as regiões que estão sendo atendidas. É como se fosse uma avaliação. Avaliação, é isso aí. Agora nós temos que introduzir aqui as ideias que você apresentou e que eu acho que o grupo aprovou, né? Que são 3, né? Essa do alinhamento das secretarias, a coordenação, nós temos que escolher qual a secretaria que vai coordenar. Você indicou 2 opções. E essa ideia do comitê gestor, ou do comitê de acompanhamento, né? Onde também, né, vai ser feita uma espécie de prestação de contas permanente, né? Se você tem ali uma instância como é que fala? Bipartite, né? Isso. Governo, sociedade e governo, naturalmente você vai ter ali uma prestação de contas permanente, né? Que não impede, muito pelo contrário, até porque vai estar aqui expresso aqui nesse artigo 2º, né, a necessidade de tornar isso público, né? Porque essa interface entre as secretarias, ela é importante até quando você for avaliar, no período que tem que ser avaliado, que aí você tem elementos mais substanciosos. Sim, com certeza. E junto com a sociedade civil, junto com as lideranças, junto com os equipamentos públicos, os templos religiosos, tudo nesse contexto. É a participação popular bem intensa. Lógico. Não, estamos de acordo, né? Eu acho que não tem discordância em relação a isso. Eu só queria esclarecer, gente, uma questão. A Lucimar chegou a mencionar, tem que ver como é que os recursos dentro desse fundo. Aqui não tem fundo não, tá, gente? O fundo que existe é lá do Probairros, que é uma outra lei, que tem a ver, né? A gente sabe que tudo, de alguma forma, está interrelacionado, mas, objetivamente,
quando a gente fala de mais IDH, não tem um fundo, não. O fundo é o próprio orçamento municipal. Quer dizer, as ações que vão estar previstas no plano plurianual e que vão ser desenvolvidas e que também têm que estar incluídas, naturalmente, no orçamento anual. Então, o fundo é o orçamento municipal, com as suas transferências, né? Com a possibilidade de amanhã ou depois o governo do estado criar o seu mais IDH, o governo federal, entendeu? É por isso, inclusive, que a gente fala lá na necessidade desse alinhamento, né? E eu incluí aqui, lá no parágrafo 1º, uma frase que diz assim: envolvendo, quando possível, os demais entes federativos, né? Porque há ações do governo federal e do governo estadual, não me perguntem se estão sendo bem desenvolvidas, etc., porque eu não saberia avaliar em detalhe, mas a gente sabe que há ações prevendo voltadas, né, para combater desigualdades, erradicar a miséria, etc., etc., né? Então, um programa como esse ele tem que buscar essa interface, ele tem que buscar esse alinhamento permanentemente, né? Isso é um trabalho que os técnicos, de alguma forma, lá da prefeitura, estão treinados a fazer, né? Mas a gente sabe, né? Só faz se tiver na lei, só faz se tiver cobrança. Exatamente, por isso que a fiscalização é importante. Fiscalização, Esse fundo que eu falo, eu não entendo muito bem, não. Por exemplo, tem os valores arrecadados, mas tem uma porcentagem que vai ser destinado, que se Deus quiser sendo aprovado, ele vai ser. Então, eu chamaria esse aí de um fundo do IDH+, para ser aplicado, não? Pode ser que o executivo decida criar um programa, né? Ou melhor, um fundo para, digamos assim, desenvolvimento do programa. Eu acho... Talvez seja isso que eu estou tentando explicar. Você está problematizando e eu estou aqui refletindo. A princípio, não precisa, né? Nem toda ação precisa estar coberta por um fundo, né? A grande cobertura é a cobertura do orçamento, é o Tesouro Municipal, né? Que destina recursos para as ações, essas sim têm que estar previstas, né? Assim como os programas, né? E essas ações ganham também um quantitativo, né? E um financeiro respectivo, né? Estou tentando aqui explicar, né? Não sei se estou sendo compreendido. Depois seria interessante, quem sabe num próximo encontro nosso, né? A gente fazer uma avaliação de como se estrutura, né? O plano plurianual e o orçamento anual, né? Para a gente visualizar isso, né? Como é que cada ação entra, como é que ela define ali já o seu alcance e como é que se faz o orçamento a partir do alcance definido, né? É interessante, tem uma lógica, assim, matemática, que a gente percebe nitidamente, né? Olhando de longe, olhando de baixo, a gente não percebe. Mas toda ação tem uma métrica, tem uma proposta de alcance e, com base nisso, tem um orçamento, né? Em geral, às vezes, esse orçamento é feito ali por cabeça. Se é para dar um exemplo aqui, né? Se nós vamos abrir não sei quantas escolas para atender não sei quantas crianças, né? Isso vai implicar na destinação de um determinado valor. Agora, esse valor tem relação com o número de crianças que vai ser atendida ou que vão ser atendidas, né? Em cada escola.
né? Ou num conjunto de escolas que vão ser criados aí ao longo de 4 anos, né? Isso está tudo ali, tem uma métrica, né? Tudo tem uma matemática que justifica a aplicação, a alocação dos recursos, né? Que, de alguma forma, simplifica o entendimento da execução orçamentária, né? O dia a dia a gente sabe que é complexo, né? Mas quando você visualiza ali aquilo no papel, fica um pouco mais simples. Eu acho que a gente tem que fazer esse exercício também para cada vez mais a gente se apropriar desse mecanismo de governo, né? Que eu volto a dizer, é complexo no dia a dia, em função de uma série né, de ações, de obrigações, de legislações, mas também não é um bicho de 7 cabeças que a gente não possa, nós, pobres mortais, não possamos entender se a gente quiser entender, né? Se fizer um esforço, né? E tiver bons professores, né? Gente que apresente ali para a gente a mecânica, né? Do orçamento municipal. Gerard, cadê você? Eu estou aqui. Meus amigos. Sim, pode deixar. Fala por até 3 minutos. Quem vai se inscrever? Tem mais alguém para falar alguma coisa? Mais algum adendo? Senhor João, Lucimar? Marilene que sumiu? Marcelo? Vou fazer as considerações finais e os votos, hein? E dar os informes finais. Pode ser, gente? Eu fui contemplada nas explicações, a gente vai cada dia mais melhorando, né, o entendimento, mas para mim está tranquilo. Senhor João Lins? Sim, eu gostaria de primeiramente agradecer, né, e participar e aprender muito hoje nessa live aqui que está acontecendo. E agradecer muito também o Castelar, porque o Castelar tem esse entendimento todo, um vereador ativo, hoje na prefeitura, né, que hoje não é vereador, mas tem uma experiência enorme, e a gente aprendeu muito com ele nas explicações sobre esse IDH+, né? Então, eu achei muito importante essa participação. E, por resto, eu estou de acordo, tranquilo. Marcelo? Já é a votação? As considerações finais dos participantes. Quase votação. Não, eu estou de acordo com tudo, entendeu? A fala do Castelar, a sua, muito bem explicado, entendeu? Creio eu que nós vamos ter uma boa saída nesse DH+, entendeu? Tá bom, eu só queria... Gerard, pode falar. Pela ordem, presidente. A fala. Tem um trabalho agora, gente, que é digamos assim, de redação dessas ideias que a nossa Lucimar, né, que parece também que já foi vereadora, né, ou gestora, né, todas as ideias muito pertinentes, mas tem que colocar isso, né, em forma aqui de texto legislativo, né? Às vezes dá um trabalhinho, porque isso daqui também é um quebra-cabeça, né? Você tem que encaixar, não convém ficar muito extenso, tem que ser objetivo. Então, eu vou pedir à plenária, né, que aprove o texto como um todo, as indicações da Lucimar, e que confie a mim, mais uma vez, o trabalho de fazer essa construção, né, de dar uma lapidada. Eu também vou consultar uma amiga minha que trabalha na Câmara Municipal, lá na Procuradoria, sobre o texto, né? Sempre tem um reparo, sempre tem poréns, né? Aí eu queria que o grupo nos confiasse, né, esse trabalho, né,
porque é normal. Às vezes uma lei lá na Câmara é aprovada e depois a diretoria jurídica da casa faz algumas correções, né? E, contanto que não mude o sentido, né, daquilo que foi proposto, essas coisas são, digamos assim, normais, né? Eu acho que só faltou aqui uma decisão que a gente ainda não tomou, sobre qual a secretaria vai coordenar a aplicação do Mais IDH. Eu já adiantei assim minha proposta, minha opinião. Eu acho que deve ser a Secretaria de Direitos Humanos, né? Tem menos trabalho, talvez tenha mais tempo digamos assim, tem mais a ver com o próprio título que ela ostenta, né? Direitos humanos tem tudo a ver com o desenvolvimento humano, né? Então, minha proposta é que a gente entregue a ponte, né, essa secretaria, que hoje o secretário é o Biel, foi vereador também, né, Biel Rocha. Não sei se você vai gostar, imagino que sim, né? Porque vai ter mais trabalho a secretaria dele, mas vai ter, ao mesmo tempo, mais peso, né, no contexto municipal. O que vocês acham? Eu concordo plenamente, muito bom. Seja... Eu também concordo, Castela, com a do Biel. Concordo plenamente com os seus direitos humanos. Uhum. Então está aprovado, né? Beleza, então nós vamos trabalhar com o Biel. Oi? Nós vamos trabalhar com o Biel, então, com a Secretaria de Direitos Humanos. Se tudo é um amigo. Que ver se a prefeita vai concordar, né? Eu acho interessante a secretaria, porque os conselhos, eles estão dentro da Secretaria de Direitos Humanos. Então, é muito bom, é muito bom isso, porque fortalece, né, os conselhos da segurança, conselho da mulher, conselho da merenda. Então, assim, estaremos muito bem adequados lá. Legal. Acredito também, não tenho nenhum tipo de oposição, muito pelo contrário. Tenho amigos lá, tenho muitos amigos, como eu tenho aqui também. E é isso, a gente trabalhar, galgar, e vamos ver aí o que a gente pode fazer no sentido de marcar uma reunião, né, com o pessoal, bater um ofício aí e enviar para a Secretaria de Direitos Humanos e a CEPOP, que inclusive eu tive uma resposta ainda essa semana, daqui a pouco nos informes finais eu vou falar. Então eu vou redigir, só para encerrar aqui a minha participação, eu vou fazer a redação com essas novas ideias aprovadas, né, pelo grupo, e aí, tão logo eu tenha já esse texto, não essa proposta, a gente compartilha, né, com cada um de vocês e com outros, né, que a ideia é essa. Antes digamos assim, de imprimir, porque agora nós vamos ter que imprimir num formulário específico para fazer a coleta de assinaturas e discutir com as secretarias. O Gerald vai falar dessa agenda, né, de reuniões que a gente já solicitou, né, que ele solicitou. Né? Fala aí, Gerald. Falou, professor. Amigos, é o seguinte, eu vou dar os informes finais. O principal deles é o seguinte, a gente vai ter uma reunião, pelo menos eu enviei um ofício semana passada, e ainda bem que a resposta foi rápida, que a Patrícia, a menina lá que faz a agenda do secretário de participação popular, o Mártios, eu vou divulgar até no grupo, viu? Vou divulgar inclusive no grupo, que essa semana eles vão entrar em contato, marcando uma reunião com o Mártios. Inclusive, eu vou tentar falar com hora
ainda essa semana. Já na segunda-feira, vou tentar entrar em contato com ele para ver se a gente adianta isso aí. E vou bater, claro, com a aprovação de todos, um outro ofício em nome do Iniciativa, em nome do nosso pequeno conselho aqui, desses notáveis, para que a gente possa estar entrando em contato com a Secretaria de Direitos Humanos e também agendando uma reunião com o pessoal do Biel, tá bom? E lá eu tenho vários amigos, vários conhecidos, eu acho que não vamos ter problemas. Muito pelo contrário, eles são abertos ao diálogo e levar o projeto de lei e a gente marcar a reunião enquanto grupo, né? Porque no nosso grupo aí, além dos nossos 7 notáveis, nós temos aí cerca de 65, quase 70 lideranças de bairros da cidade. Desde líderes a líderas comunitárias, né, voluntários de ONGs, instituições, 2 instituições, que é a CTS e a Unijuf, estão nos apoiando aí, no nosso intento de recolher as assinaturas, e depois disso ver o que nós vamos fazer, né, e começar a rodar com o projeto de lei e recolher as assinaturas, né, que é uma coisa importante, e a gente vai estar preparando aqui o formulário e a divulgação em conjunto com as lideranças e visitando as lideranças e os bairros da cidade. Volto a repetir, Ipiranga, Santa Luzia, Olavo Costa, Linhares, Benfica, enfim, todo o conjunto e o centro da cidade. Tá bom, meus amigos? Estão de acordo? Muito bem. Gerald. Pode falar. Acho que está todo mundo de acordo com a ideia, mas, assim, eu acho que minha sugestão aí para você que está coordenando esse trabalho, eu acho que tem que fazer assim, uma espécie de cronograma dessas reuniões, sabe? E tornar público, sabe? Para o grupo, para todo mundo poder acompanhar, quando puder participar presencialmente, sabe? Sim, eu estou de acordo também a gente fazer um cronograma durante esse mês agora de junho, julho, um cronograma para a gente poder estar chamando, né, os líderes dos bairros, porque a nossa cidade é grande, né, é muito chão, o cronograma das reuniões e também chamar as instituições e associações de bairro, as ONGs, que são nossas amigas e parceiras, para estar nos ajudando nesse trabalho, né? Nesse projeto, nessa continuidade, ok? Acho que nós temos que fazer um giro, minha sugestão é essa, com um projeto redigido, né? Digamos assim, acabado, né? Concluído, fazer um giro, a começar por essas instituições, essas entidades que você citou, sem esquecer, naturalmente, as lideranças todas comunitárias, que elas têm que endossar, elas têm que assinar, subscrever o projeto. Né? Quando ele vai para a Câmara, ou melhor, quando a gente começa a coletar as assinaturas na rua, as entidades ali que estão apresentando, que estão subscrevendo o projeto, elas já têm que estar todas relacionadas, né? E cada qual com uma autorização, para não haver, amanhã ou depois, nenhum tipo de desentendimento. Alguém dizer, não autorizei, o fulano não era a pessoa mais indicada para fazer isso. A gente sabe que não vai acontecer, espero que não, né? Mas para evitar transtornos, esses cuidados são importantes. Inclusive... Eu gostaria, mais uma vez, eu não quero ser repetitivo, mas assim, dizer que nós estamos fazendo um projeto num momento assim, muito, muito bom. Porque é um projeto de lei que vai ser lá votado pela Câmara, mas a gente sabe que isso vai demorar um pouquinho. Né? Já tive a oportunidade de, relembrando aqui o sacrifício que foi a elaboração do Probairros, né? A coleta de assinaturas. O Probairros demorou muito a chegar à Câmara. Né? O nosso também vai demorar um pouquinho, não vai ser no estado, não. Né? Mas eu gostaria de alertar para 2 aspectos. Primeiro, que em algum momento ele vai chegar na Câmara. Né? E quanto mais ágil, mais organizado a gente for, mais breve será. Agora, nós temos
condições de ver esse projeto aplicado a partir do PPA antes mesmo dele ser aprovado na Câmara, né? Isso vai dar um alento ao movimento, eu acho que muito grande, vai dar um estímulo, né, ao movimento muito grande, porque ele pode ser já incluso, né, relacionado, incluído nesse novo PPA, e suas primeiras ações, quem sabe já a partir de janeiro, fevereiro, já podem começar a virar realidade, né? Diferente do que foi o Probairros, porque primeiro a gente teve todo aquele trabalho de coleta, de aprovação. A aprovação na Câmara foi unânime, mas seguraram o projeto lá por 8 meses, né? Tinha vereador que não queria, não tinha coragem de dizer, né? E segurou o projeto, né? 8 meses. Depois foi mais um sacrifício até o prefeito regulamentar, foi aprovado pelo custódio, só foi regulamentado lá na frente pelo Bruno, né? Então, o parto do Probairros foi muito penoso, né? O Mais IDH tem esse privilégio, ele nasce junto com a elaboração do PPA. Então, ele já pode nos dar frutos, né? Ele é uma criança que pode dar os seus primeiros passos antes de ter a sua certidão de nascimento lá na Câmara, né? Pode parecer ruim, estranho, mas não, é bom, né? Porque o que importa de fato é a existência real, né? É a pessoa ter vida, né? O documento, às vezes, pode ser fraude, né? Pode ter o documento, não pode existir a pessoa, né? Não sei se a minha relação aqui é pertinente, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Eu estou muito feliz com isso tudo. Eu vou me despedindo aqui de vocês, que eu vou entrar para a reunião. E nessa reunião, por onde eu tenho andado, assim, né, reuniões online, eu tenho falado sobre esse projeto que está surgindo aí, com as pessoas comprometidas, de responsabilidade. E a Associação Lecharte, o IDH+, já é uma pauta nossa. Assim que o texto estiver redigido, nós vamos fazer um convite a vocês para irem numa nossa reunião ordinária, falar um pouquinho sobre esse projeto. E daí nós vamos fazendo isso nas demais associações aqui do bairro. Hoje eu vou estar numa reunião com a UNAUX, que é a União Nacional de Lideranças Comunitárias, e o recado também, a mensagem será falada sobre DH+. Então, eu agradeço muito a tarde de hoje, muito obrigado. Eu sou moradora aqui, né? A gente procura participar das ações, adquirir conhecimento, é muito bom. Eu gosto muito das reuniões na Câmara. Então, com isso, fica muito mais fácil a gente aprender. Então, assim, eu agradeço as palavras do Castelar, eu não sou gestora, eu apenas participo, né, das ações do bairro, eu participo dos conselhos, aonde toda a sociedade civil está, eu acho que todos nós temos que estar presentes, fortalecendo uns aos outros. E o IDH+, vem para nos fortalecer os bairros que estão com pouco desenvolvimento. Então, deixo aqui o meu abraço, o meu aprendizado. Muito obrigado pela tarde de hoje. Mas agora eu vou entrar em outra reunião, tá bem? Tudo bom? Meus amigos, boa tarde a todos. Nós estamos terminando a nossa transmissão. Muito obrigado a todos os líderes de toda a cidade de Juiz de Fora. Fica aqui meu abraço. Nós estamos terminando a nossa reunião e tudo que foi feito aqui já está gravado, nós vamos compartilhar no grupo, nas redes sociais, na TVC Comunidades 2021 e também no WhatsApp do Iniciativa e no nosso canal no YouTube, TVC. Tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus.